Hello guys! Oi gente! Hoje a gente vai fazer a nossa segunda live sobre as soluções financeiras para quem quer prestar pós-graduação no exterior. Eu vou convidar a Maria da Logos EdTech para conversar um pouquinho com a gente. A gente está fazendo essa live extra porque era muita coisa para falar na outra live e não deu tempo. Então a gente vai começar agora. Bom, mas hoje a gente vai continuar falando sobre as soluções financeiras. Então, para quem estiver assistindo essa live agora ou para quem for assistir ela depois, tem a parte 1 dessa live que a gente falou, que está salvo no meu perfil e logo mais vai estar no perfil da Logos também. E hoje a gente vai continuar exatamente da onde a gente parou. Então, Maria, eu só vou dar uma introdução dos temas que a gente pretende falar hoje, que é bastante coisa. Então, eu vou ler aqui quais são os principais temas. A gente vai falar sobre o programa Erasmus, que a gente já mencionou na live passada, mas a gente não conseguiu aprofundar tanto. A gente vai falar sobre a Bolsa Santander, sobre o apoio das empresas no Brasil, sobre a vaquinha online, sobre a Bolsa Carolina, esse é o nome certo? Isso, Fundação Carolina, isso mesmo. Fundação Carolina. E fiquem até o final da live, porque no final da live eu vou falar os principais sites de pesquisa para todas as bolsas. Bolsas no Brasil, fora do Brasil, bolsas oferecidas para brasileiros, para cada grupo específico, para áreas específicas. Então, no final da live, eu vou fazer um levantamento desses sites que vão ajudar muito vocês a pesquisarem qual que é a melhor bolsa para o seu programa. Com certeza. E se tem alguém que sabe pesquisar, este alguém é a Ana Bracarense. Eu pesquisei bastante. Desde sempre, a Ana é uma pesquisadora nata. Eu não sei se nada, mas para minha bolsa eu pesquisei muito, então eu tenho esses sites assim já na ponta da língua. Eu anotei aqui, fiz uma listinha para não esquecer nenhum deles. E também dei uma pesquisada em outros que não são nos Estados Unidos. Muita gente me perguntou, Maria, se as nossas lives eram voltadas só para os Estados Unidos. Como eu passei no processo nos Estados Unidos, o pessoal também em dúvida se é só para lá. Não. A gente fala bastante dos Estados Unidos, porque a gente também está contando a experiência da Ana, então uma experiência pessoal. Mas não, essas lives é um roteiro do processo de aplicação. Esse processo de aplicação ele é o mesmo para qualquer lugar do mundo. O que vai variar é a quantidade de documentos e as exigências de cada escola. Agora, a base do processo ela vai ser muito parecida em todos os lugares. Então, quer ir para o Canadá, é esse processo. Quer ir para a Europa, é esse processo. Quer ir para a Ásia, é esse processo. Então, é uma base mesmo. E é uma base sólida, consistente, as informações que a gente está trazendo aqui. São informações de consultoria, então, na verdade, é uma consultoria já para vocês, é o caminho das pedras. E não interessa onde, qualquer lugar que o candidato queira ir, ele vai seguir mais ou menos essa rota. Ótimo. Então, a gente vai começar, como a gente tem feito, um bate-bola. Na última live a gente deixou um pouco mais solto, porque a gente estava falando sobre bolsas em geral, mas essa a gente vai seguir com perguntas e respostas. Então, Maria, eu vou começar perguntando para você. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre como funciona a Bolsa Erasmus? Você começou a pincelar isso na última live, mas ficou bem corrido. E para quem ela se aplica, para quais países? Como funciona essa bolsa? Vou repetir a mesma coisa que falei na semana passada, Bolsa Erasmus, programa Erasmus, na verdade, é um dos programas mais queridos que eu tenho. Ele é um programa europeu, ele é da Comissão Europeia, então tem uma sigla, gente, que eu não vou decorar nunca, mas Erasmus tem uma significação dentro dessas siglas. E ele contempla bolsas para graduação, bolsas para pós-graduação, e ele faz uma coisa muito legal. Qual que é a ideia do programa Erasmus? É promover intercâmbio e mobilidade dos estudantes. Então, se você se inscreve no programa, você vai ter a possibilidade, que eu considero uma super oportunidade, de fazer como se fosse um multicampus. Você vai fazer em universidades diferentes, você vai fazer a parte do seu programa. E isso é custeado pelo programa, o que é muito legal. E ele permite uma coisa que não é todo programa que permite, mas ele permite, eu acho legal, principalmente para os graduandos, né, quem está querendo fazer a graduação, que é um programa sanduíche. Isso é o quê? Você fazer
você conclui a sua graduação já com o mestrado. Você faz duas coisas, ou dois programas, ou enfim. E aí você, claro, é edital, tá, gente? Tem que ver o edital, tem que ver o que é possível fazer, tem que ver aonde você quer fazer. E é importante falar que isso aqui está na União Europeia, na Comunidade Europeia. Então, eu queria fazer, mas eu queria ir para Pequim, não vai dar. Então, acho que a gente não falou disso nas outras lives, mas é super importante falar que alguns grandes programas, como é o caso do Erasmus, como é o caso da Fundação Carolina, que a gente vai falar depois, são por edital. Então, você precisa entrar no site e ver o que o edital está exigindo para que você possa se inscrever. A Mas o Tulip, programa... que a gente discutiu, é por edital também? Oi? A Tulip, da Holanda, é por edital também? Não, eles têm um programa de inscrição que é muito semelhante ao edital, mas é um programa de inscrição mesmo, como Uhum. a maioria das universidades. A Fundação Carolina, ela faz editais, inclusive o desse ano tá bem legal, vou falar dele já. E Erasmus também faz alguns editais, mas você pode se inscrever. Eu ia falar com respeito ao fio da meada. Ai, desculpa, eu te Bom, interrompi. não, eu ia falar sobre programas. O que é legal, né? Além de facilitar o intercâmbio, de facilitar essa mobilidade, você tem diversas áreas que você pode escolher. Eu comentei que faz um pouquinho em cada universidade, você vai matando as suas matérias, né? Você vai concluindo as matérias. Lá no final do curso, você vai ter o seu certificado de conclusão. E uma das coisas que eu acho muito legal é a promoção da experiência que isso provoca para o candidato. Porque imagina que você começou numa escola X, depois você foi para Y. Cada vez que você vai numa escola dessas, você tem uma experiência com um grau diferente de cultura, com pessoas diferentes, com um programa diferente. Então, eu acho que talvez uma das coisas mais bacanas desse programa, além do custo que eu já vou falar, vocês vão amar saber, é a promoção cultural, o intercâmbio cultural que ele também promove para os candidatos. O custo, eu até anotei que eu tenho uma cola, tá, gente? E pior, hein? Eu Eu sou tô com a minha analógica. cola. Eu sou analógica A e eu minha escrevo. cola, a minha cola, o meu computador, no caso. Ele tem, deixa eu ver se eu acho aqui o valor, eu tinha anotado o valor certinho dos últimos anos, tá? Ele cobre, esse valor aqui que eu vou falar, ele é mensal, de 1.100 a 1.200 euros para o candidato que foi aprovado. Ele cobre as taxas das universidades onde o candidato vai estudar. Então, 5 universidades, essas taxas vão ser cobertas pelo programa. E ele tem subsídio de viagem, ida e volta. E se o candidato quiser o visto de trabalho posterior à conclusão, o programa concede. Então, é um super ultra programa para quem está interessado nas universidades europeias, para quem tem essa ideia de trabalhar fora. Eu acho que é super indicação. E esse valor, ele cobre o valor da mensalidade, da tuition. É isso? Sim, sim. E eles também recebem uma ajuda de custo. Eu lembro que eu tinha uma amiga no Erasmus, que eu me lembro, ela ia receber alguma ajuda de custo para viver nos países que ela Sim, estava. na verdade, assim, ele cobre os seus custos estudantis completos e eles te dão este valor é Ah, para esse você valor é. Eles te dão para o você valor em cash para você estudar. sobreviver. Eu acho esse programa É um programa muito legal. incrível. Claro que tem exigências, mas eu não acho que para o nível do programa, para aquilo que ele fornece para o candidato, eu acredito que as exigências nem são tamanhas. É básico. Língua inglesa, proficiência, tem que ter uma nota boa, não adianta chegar lá com uma nota mediana, tem que pensar no nosso nível de concorrência também. Então tem que ter uma nota boa. E aí tem outros pontos que eu também anotei. Tem que ter terminado a última formação, seja graduação ou pós-graduação, não pode ter um tempo maior do que 5 anos. Então, quem se formou há 6, 7 anos não é um candidato para esse programa. Ah, isso é importante. Então, é para a galera que é praticamente recém-formada, ou se É, você for fazer PhD, você tem que ter feito o seu Masters em pelo menos 5 anos. pelo menos 5 anos. Acho que isso é super importante Super. comentar. Graduação completa, claro, né, para quem vai fazer mestrado. E não pode, também é outra coisa importante comentar, não pode estar morando ou ter morado ou estar trabalhando, enfim,
não pode ter uma vivência de residência na Europa nos últimos 15 meses. Então, se a Hum. pessoa ficou lá um tempo, que tenha sido 6 meses, durante esse período, ela também não é elegível para essa candidatura. Então, é importante se atentar a esses detalhes de candidatura, porque é um super programa, mas ele exige, por isso que é por edital, porque ele tem assim bem minucioso a inscrição, o que pode, o que não pode, mas super aconselho, dá uma olhada com carinho. Eu indico demais por conta dessa promoção cultural, por conta das possibilidades que o programa oferece para o candidato e por conta dessa parte da mobilidade. Eu acho isso muito legal, você poder bancar esse multicampus e ter essa vasta experiência. Só um parênteses, essa minha amiga, ela é geóloga e, se eu não me engano, talvez eu erre os países, agora ela tá na França, eu sei que ela foi pra Suécia e Noruega, então são 3 países, não tenho certeza, e agora ela tá na França, mas é muito legal, principalmente para o pessoal que faz estudo de campo, ou para quem quer fazer estudo comparativo. E é legal porque é para todas as áreas. Quando eu fui prestar, eu pedi conselho para esses 2 amigos meus que são geólogos. Esse meu outro amigo está indo para Sydney, na Austrália, agora. E eles falaram para eu dar uma olhada no Erasmus, porque provavelmente ia ter a minha área lá. Sim, Então, é um programa assim sensacional porque você recebe para estar estudando. Então, eles realmente encaram o estudo como uma forma de trabalho. Então, sim. por que que eu queria tanto falar sobre Erasmus, Maria? Porque muita gente pergunta, é muito difícil, como é que eu vou fazer um mestrado fora, nem tenho como pagar. Nesse programa você recebe para Sim, estudar. Então, é. na Europa. Então é assim, o melhor dos mundos. É. É super Facilita o concorrido, né? processo. Mas Concorrente, mas assim, com razão, né? E o que é legal é que eles ainda facilitam o teu visto de trabalho se você quiser ficar trabalhando lá. Então, assim, é um super programa. Concorrência é altíssima, não dá nem para dizer que não é. Você pode concorrer nos primeiros rounds, aí é o mesmo tipo de concorrência que a gente tem nas outras escolas. Primeiro round é concorrência local, depois essa concorrência aumenta. Nos últimos rounds, a concorrência ela é global, mas ela é acirrada. Tem que ser um candidato disposto, bem preparado, que sabe o que quer, que sabe onde vai pisar, porque o programa é exigente, mas ele vale a pena demais. legal. Agora, vou aproveitar já emendando aqui nas bolsas bacanas. Eu queria que você contasse um pouquinho, Ana, a respeito da sua experiência com a Bolsa Santander, que eu acho que é legal também a gente comentar para as pessoas saberem. Legal. Eu tô até com o site da Bolsa Santander aberta aqui. Então, para quem quiser dar uma olhada, chama becas-santander.com. E lá vocês vão ter muitas opções de diferentes tipos de bolsa para diferentes áreas. A minha experiência com a Bolsa Santander aconteceu quando eu estava prestando um summer course para Oxford, que eu sempre comento aqui que foi o summer course que eu fui aceita, mas infelizmente não consegui a bolsa. Essa bolsa estava diretamente ligada a Oxford, então eu fiz a aplicação pelo site de Oxford. E existem muitos programas que oferecem essa bolsa. A Bolsa Santander não é só para brasileiros, mas o Brasil é um dos países contemplados. Então eu me lembro que eu tive uma amiga também que fez intercâmbio para Colômbia e conseguiu para intercâmbio a Bolsa Santander. Então eu tô com o site deles aqui aberto e eu achei o máximo, porque a primeira coisa que apareceu para mim aqui era MBAs, que eu acho que a maior parte do nosso público é É, quem quer MBA, mas eles têm outras bolsas, então tem, por exemplo, 3 bolsas abertas para mulheres, 10 bolsas abertas para a área de tecnologia, para estudos tem 104 bolsas abertas. Então vale muito, muito a pena entrar no site, dar uma olhada. A minha experiência foi essa. Eu apliquei para Oxford, eu era muito nova e o pessoal que recebia essa bolsa eram pessoas com muita experiência em direitos humanos. E eu estava concorrendo não só com brasileiros. O resultado da bolsa veio depois, eu não passei, mas foi a única bolsa que eu apliquei. E só que quem passou tinha esse perfil de liderança, tinha um perfil já de alguma experiência para aquela bolsa específica, para aquele curso específico.
Então é muito importante dar uma olhada se tem Bolsa Santander ligada à universidade que você está prestando, às vezes o processo é interno, ou se você pode prestar uma Bolsa Santander externa. Eu comi um pouco de bola com a Bolsa Santander, para ser bem honesta. No processo da Colômbia, eu esqueci dessa bolsa. Quando eu fui ver, já tinha passado o prazo. Mas eu acho que vale muito a pena dar uma fuçada no site. Eu vou até olhar de novo aqui para ver se tem alguma coisa que contempla para mim até no ano que vem, no semestre que vem. E, como eu disse, é para diferentes áreas, então diferentes níveis. A primeira coisa que eu vi aqui foi um MBA na London School, bem rapidinho. Abri a página, apareceu MBA. Para quem quer fazer, por exemplo, curso de idiomas, não necessariamente grad school, né? Não necessariamente uma pós, eles também oferecem esse tipo de bolsa. E eles até, assim, só como comentário, não é o foco da nossa live, mas eles oferecem bolsas até aqui mesmo no Brasil. Para quem quer fazer esses cursos extras ou para quem quer se especializar aqui no Brasil, eles também oferecem bolsas. Eu Que acho que é uma legal. super oportunidade porque eles têm um número de países contemplados e o Brasil é um dos países contemplados. Então é a outra oportunidade para brasileiros de todas as áreas. Né? Isso é muito, muito legal. É bom a gente falar dessas bolsas para as pessoas ficarem atentas, porque tem muita oportunidade e às vezes a gente não sabe porque não tem uma ampla divulgação. Então, essa Bolsa Santander é uma bolsa que nem todo mundo sabe e é daqui. E eles, por exemplo, esse curso que eu ia fazer em Oxford, eles iam cobrir tudo. Então, é ótimo. Super bolsa. Ah, então vamos para uma próxima pergunta. Maria, na última live você comentou sobre essa Bolsa Carolina, que, se eu não me engano, é na Espanha. Você pode Isso mesmo. contar um pouquinho sobre como ela funciona? A Fundação Carolina, ela é espanhola, ela é da Espanha. Ela foi fundada, se não me falha a memória, em 2000. E ela tem uma pegada que eu gosto muito, que é ela tem uma vertente social muito forte. Ela abrange absolutamente todas as áreas educacionais, científicas, econômicas, financeiras, qualquer área ela abrange muito. Ela abraça, na verdade, né, muitos campos. Mas o forte dela, eu acho que o que tem aparecido nos últimos editais são as questões de impacto social. Também é por edital, inclusive o edital agora de 2022-2023 está aberto. Eu recebi um e-mail semana passada, eu acho, falando Uhum. que esse edital está aberto. O que eles promovem, né? A ideia da Fundação Carolina é uma organização sem fins lucrativos. Então, a ideia deles é promover equidade social, relações culturais e igualdade. Igualdade de gênero, igualdade para todas as pessoas. O que eu acho isso muito legal. Então, eles têm essa cooperação educacional e científica, tem uma forte tendência, um forte abraço à questão das mulheres. Então, mulheres, de novo, vocês que ainda não foram, dúvidas, deem uma olhada nesse edital, deem uma olhada nessa bolsa que ela vale muito a pena. E tem uma coisa que eu gosto bastante. Eu sou muito voltada para as questões sociais, eu gosto muito e eu fico aí acompanhando a agenda de 2030 da ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E uma coisa que eu acho muito legal é que a Fundação Carolina ela está alinhada com o objetivo de equidade de gênero, né, social. E eu acho isso muito bacana. Então eu fiz uma anotação bem legal aqui, que o edital desse ano, eu peguei no meu e-mail, está enfatizando sustentabilidade urbana, segurança alimentar, saúde mental e estudos de gênero. Então, quem estiver estudando, quem estiver fazendo pesquisa nessa área, olha com carinho, vai ler o edital. Ele é um pouco exigente, tem que ler com calma, tá? Porque é muito minucioso, mas vale demais a pena. E tem uma outra coisa que é muito legal: não é só para estudantes, educadores também têm toda essa possibilidade de estudar, de fazer um programa, de fazer uma pesquisa científica dentro da Fundação Carolina. Então, a ideia deles é que a educação seja a primeira linha global. A educação tem que vir antes de mil e outras coisas.
e essa educação voltada para impacto social, para a igualdade, e isso é muito legal. Eu acho fantástico. Não tem muitas informações soltas na internet, então quem pesquisar, tem que pesquisar no site da Fundação, é www.fundacioncarolina.es de Espanha, e lá você vai achar o edital, vai achar o que precisa, o que exige, o que não exige. As exigências, elas são comuns a todas as universidades, né? A todos os programas, na verdade, as aplicações não muda muito. Tudo é feito online, a aplicação inteira da Fundação Carolina é feita online, é feita direto no site, submete carta, submete tudo por lá, e aí a aprovação eles vão informando depois. Mas eu acho que é uma bolsa que vale demais a pena. Não é só para brasileiros, mas o Brasil é um país parceiro. É para toda a comunidade ibero-americana, mas o Brasil entra como país parceiro, então E fica é lá só aquele para universidades na Espanha. só para universidades na Espanha. Não sei de nenhuma outra que ainda espero que expanda porque é um programa muito legal. Maria, continuando nessa toada de programas sociais, né, voltados para esse desenvolvimento social, a Logos tem uma parceria com a Brasa. Sim. E eu queria fazer algumas perguntas também para a gente promover a Brasa, eu acho que faz parte do nosso objetivo. Como funciona a Brasa, o que é essa ONG e se ela tem algum auxílio também para pessoas que vão estudar fora, qual é o perfil da galera? Você pode falar um pouquinho sobre isso para gente? Posso. A Brasa é uma instituição também, é uma associação, na verdade, né? Uma associação estudantil, e aí eles fazem uma espécie de apoio a pessoas que moram fora do país, que vão estudar fora do país. O que eu gosto? Eles montaram uma comunidade de assessoria e consultoria. Então, os candidatos são selecionados, tá? O processo seletivo da Brasa, ele consiste em você envia um currículo, você submete um currículo no site da Brasa, tem tudo certinho, e aí você vai ser avaliado por esse currículo e passando, sendo aprovado, você recebe uma mentoria. Essa mentoria é feita por estudantes que já estão cursando ou já finalizaram o seu programa em universidades do exterior, universidades de top, né, top school, e aí eles vão prestar consultoria para os estudantes que estão fazendo o seu processo agora. Então, vão te ajudar com essays, vão te ajudar com o currículo, vão dar o caminho das pedras com o olhar de estudantes que acabaram de passar pelo processo ou que finalizaram já o seu processo. Até onde eu sei, não há nenhum tipo de custo, é gratuito. E a nossa parceria consiste em preparar para a parte de exame de proficiência. Porque aquilo que a gente já falou, algumas universidades, ou porque não fazem parte mesmo, não é uma coisa parte das suas exigências, ou por conta da Covid, muitas universidades dispensaram o GMAT, dispensaram o GRE, mas não dispensam os exames de proficiência, eles são obrigatórios. Então, tem que ter a comprovação de que você tem domínio da língua inglesa, dos programas de língua inglesa. E aí nós fazemos essa parte, que é de fazer a preparação, e a Abrasa faz a parte de fazer a consultoria. Eu não sei quais são os requisitos de seleção deles, nunca falamos muito sobre isso, mas eu sei que precisa, e não, eu ia falar que precisa ter graduação, mas não, precisa ter uma definição, porque é para graduação, quem vai fazer a graduação fora e para quem vai fazer pós-graduação também. Eles fazem as duas mentorias. Tanto que a gente tem agora um programa está começando uma nova turma de mentorados da Brasa que vai começar o preparatório com a gente. São, se não me falha a memória, 8 alunos. Então é Sim, bastante. e os preparatórios, eu sou uma das professoras, eles são pro TOEFL e pro IELTS, e a gente, não na próxima live, mas na outra, a gente vai falar sobre os exames de proficiência de língua, os outros exames também, mas esses exames são essenciais para basicamente tudo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso em uma outra live com bastante detalhe. Sim, sim. São essenciais. Às vezes a gente pensa que isso é muito comum, a gente vai, claro, isso nos sites depois, mas é muito comum que os candidatos pensem, eu já falo inglês, eu já tenho uma experiência com inglês, mas se preparar para o exame é completamente diferente.
E isso não quer dizer que, eu falo inglês, então eu não vou sair bem. Vai, pode se sair muito bem, sim. Mas o exame, ele é exigente. Então, e ele é, isso que a gente está falando, é essencial. Eu não conheço um único programa que fale, não, não precisa. Não existe. Você Eu também não precisa sim. conheço. E tem que Tem estar alguns preparado. que têm outros exames, às vezes tem até uma seleção interna, mas sempre vai ter alguma prova de proficiência de língua, né? Agora, na pandemia, muitas universidades que exigem o GMAT optaram por não exigir. Mas o TOEFL ou o IELTS foram obrigatórios. Isso não tem como. Então é isso, nossa parceria com a Brasa consiste nisso. Eu acho a Brasa uma ONG muito interessante, principalmente para alunos brasileiros que precisam dessa mentoria e os alunos que fazem as mentorias, né, os mentores, eles estão fora. A grande maioria ainda está fora. Então, além da visão enquanto aluno do processo, você tem uma visão da pessoa que está vivendo aquela realidade que você quer viver. Então, eu acho super legal, indico bastante que candidatos que queiram conhecer o programa, entrem lá no site, pesquisem, mandem e-mail, eles respondem e-mail, pode mandar e-mail, que eu acho legal ter essas informações. Aí agora eu vou, na verdade, assim, vou te cortar, né? Você ia me fazer uma pergunta, eu sei, mas eu vou fazer uma pergunta antes para você. Com base nessa questão de ser a professora, de preparar os alunos, existe alguma dica que você acha, esse programa não, essa bolsa é mais viável pensando no TOEFL ou no IELTS ou não? Qualquer um serve. Qualquer um serve. Normalmente, as universidades têm e as bolsas têm aceitado o resultado dos dois, assim, mesmo nos Estados Unidos, que era mais TOEFL, hoje em dia, pelo que eu vejo, eles estão aceitando os dois, assim, como exames idênticos, iguais. Então, Eu tô com essa pergunta desde a semana passada na minha DM e eu esqueci de fazer, né? E a pessoa já me corrigiu. Mas não, não. agora Assim, eu lembrei. tem até um videozinho meu falando sobre as diferenças do TOEFL e do IELTS. Acho que quando a gente falar sobre os exames de proficiência, a gente pode responder essa pergunta com Mas mais profundidade. Mas não. Eu sei que, por exemplo, o Erasmus aceita até Cambridge. Então, varia. Mas, assim, eu recomendo o exame que você se sente mais à vontade. Sempre dá uma olhada na universidade. Das bolsas, algumas bolsas nem pedem exame de proficiência porque já está subentendido que a universidade vai pedir. é. Então, elas nem pedem. Mas o TOEFL e o IELTS, ultimamente, pelo que eu tenho visto, assim, a propaganda de cada um é que eles são os exames mais aceitos, né? O TOEFL fala que é o exame mais aceito e o IELTS vai falar a mesma coisa no site, né? Mas eu acho que agora, como eles têm esse mesmo propósito acadêmico, eles são quase que equivalentes. Normalmente eu falo, se você quer ir para Inglaterra, normalmente eu recomendo o IELTS. Se você quer ir para os Estados Unidos, normalmente o TOEFL, mas por uma prática, assim, né? Pelo É. estilo da prova, pelo sotaque. Para a Europa, assim, continente, os outros países e continentes não. Commonwealth, né? Tipo Canadá, Austrália, África do Sul, as colônias inglesas, né? Ex-colônias. Aí eu recomendo o IELTS também, e o Reino Unido como um todo, as regiões, mas assim, mais por uma questão prática, de prática da língua. Mas realmente, a resposta é que não tem muita diferença. Mas a gente vai esmiuçar mais esses detalhes, na verdade, dos exames de proficiência, A gente vai ter até uma porque live só você sobre falou foi bem isso, né? legal. Que tem outros exames. A gente fala muito do TOEFL e do IELTS porque é o mais exigido, mas tem outros Outros exames. aceitar, que são É, aceitos também, sim. Sim, sim. vou até dar um spoiler. Tem o Duolingo, hein, gente? Mas esse eu só vou falar na live. Vocês vão ter que ir até a live O Duolingo é para ver surpreendente. como é que funciona. Maria, a gente podia falar um pouquinho sobre o apoio das empresas, mudando um pouco Sim. de foco agora. É,
como as empresas podem ajudar quem vai morar fora? Qual experiência você conhece com base nos candidatos que trabalharam com você e com a Rita no decorrer desses anos? E como isso pode ser uma solução financeira viável? A gente até falou um pouco disso na semana passada. Muitas empresas, as grandes empresas, tem empresas de médio porte que também fazem isso. Empresas de pequeno porte, eu não me lembro de nenhuma. Eu sei que há, mas eu não tive contato. Então, assim, o que eu vou falar são empresas de grande porte, médio e grande porte. Instituições bancárias, grandes consultorias, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, escritórios de administração. São muito comuns que as empresas promovam essa parte estudantil, pensando que ela vai estar investindo naquele funcionário. Então, elas têm algumas bolsas internas, instituição bancária sempre tem bolsas internas, que os funcionários eles prestam a bolsa, passando, eles fazem o processo de aplicação, e aí a empresa, aí depende da empresa, tá? Eu não conheço nenhuma que custeie 100%. Mas tem algumas empresas que garantem uma espécie de bolsa interna para o funcionário. Então, ele vai ficar afastado, mas ele vai ficar recebendo. É um valor que não é o valor salarial, normalmente esse acordo é interno também, para que ele possa se manter lá fora. Então, eu acho que isso é muito legal. Há instituições, tanto privadas como públicas, eu também não conheço nenhuma. Eu acho que as universidades, as Eu grandes posso, universidades. eu posso comentar um pouquinho sobre as instituições Ó. públicas. Então, sempre trabalhei muito com a parte privada, com as universidades privadas, com os bancos, com as grandes consultorias, então eu posso falar disso com mais tranquilidade. Uhum. Então, eles promovem esse tipo de bolsa interna para que os candidatos possam viajar. Outra forma deles ajudarem é dando um stand-by na carreira do candidato. Então, ele dá um stand-by, ele não perde o emprego fica garantido durante o período que ele vai estudar fora. Ele normalmente não há rendimentos, ele não recebe o salário, não recebe os valores durante este período, mas existe um contra-acordo, né, entre empresa e funcionário que ele vai voltar, normalmente num cargo superior ao cargo em que ele saiu, e ele vai aplicar o conhecimento que ele teve no programa dentro dessa instituição, e aí valores salariais acordados de forma a ser bom para ambas as partes e de acordo com o que ele aprendeu lá fora. Como a gente também já falou, isso é inegável, um programa no exterior faz o candidato que está aqui passar para cá. Porque a experiência é outra, e, enfim, existem N fatores que a gente já falou e vai falar no decorrer das nossas lives, do quanto isso realmente muda, é um divisor de águas e é inegável. Então, essa é uma forma de ajudar. Algumas empresas também, tudo isso aqui que eu estou falando, gente, é negociável e vai depender de empresa para empresa. Isso não é uma regra. Então, tem que ver no RH, tem que ver o que a empresa permite, o que ela não permite. Há empresas que demitem o candidato, ele vai fazer o programa dele, ele volta e a empresa recontrata nas novas configurações de cargo, de salário, de benefícios. Então, e tudo isso que eu estou falando foram coisas que eu já vivi, coisas que eu já vi candidato fazer, coisas que eu já vi candidato conseguir dentro das suas empresas. De instituições bancárias, onde eu vi coisas possíveis, inclusive a maior parte foi instituições bancárias, os grandes bancos. Então, esses bancos que a gente tem aí, correntista eternamente, desde sempre, Itaú, Santander, Eu lembro que eu tinha um aluno do Safra uma vez. Safra, era esse mesmo que eu queria lembrar. Safra. Então, esses grandes bancos podem permitir esse tipo de auxílio. Consultorias, também as grandes consultorias. A McKinsey, a Century, a KPMG, se não me engano, a outra, também são empresas que podem permitir isso. Não é, repito, não é uma regra, não é obrigatório, não deve nem estar no estatuto da empresa. Isso é um acordo que ela pode ou não fazer com o funcionário. Como saber disso? Entre em contato com o seu RH. Entre em contato com o RH, perguntar não machuca, fuça a intranet, algumas empresas deixam tudo isso na intranet
E aquelas que não deixam, você pode procurar o gestor do RH, que a ideia do RH é justamente promover essas informações para o funcionário, até para que a empresa fique, para que a empresa cresça. O funcionário que cresce também ajuda a empresa a crescer. Então, esses são auxílios que as empresas podem dar privadas. As empresas públicas, aí eu vou deixar você falar, Ninha. Então, sobre as empresas privadas, os escritórios de direito também fazem essa negociação, mas não tem, tem que ver no estatuto interno. Eu acho que também é uma questão de negociação, viu? Porque mesmo em médias empresas, ou você pode falar com seu chefe se for interessante, eu acho que sempre conversar e negociar é uma saída muito, muito legal. E você pode fazer pesquisas alinhadas com o seu trabalho. E no funcionarismo público isso também existe. Os meus pais são funcionários públicos, tive alunos funcionários públicos e amigos funcionários públicos. Então é super burocrático, né? Porque faz parte da burocracia, mas existem muitos editais. Então, se você é funcionário público ou se você está prestando algum concurso, dá uma olhada. Eu tenho um primo que é funcionário e ele me falou que tem um edital para a galera do jurídico. Eu não me lembro exatamente qual era a área dele, acho que é fiscal. Que ele disse que tem um edital lá que ajuda a bancar praticamente todo o seu curso fora e o pessoal não aplica. Então, isso meio que sobra vaga, sabe? Porque a galera acha isso, que é muito caro, que vai ter que pedir licença, e daí você vai ficar sem receber. Então, às vezes não. Isso vai variar de área para área, né? Então, se você trabalha, por exemplo, no judiciário, eu tive uma aluna que era juíza e ela ia para fora com esse tipo de projeto. Era muito legal dela, por sinal, que era sobre tecnologia e justiça e tecnologia, que é algo muito novo no Brasil, né? Então, ela ia fazer um LLM nisso e os juízes precisam se atualizar nisso, né? Não basta os advogados. Mas todas as outras áreas. Eu tinha um outro aluno que trabalhava em Brasília, acho que ele trabalhava em alguma parte do executivo. Então, existem muitas possibilidades dentro das agências reguladoras, o pessoal de administração pública. Dá uma fuçada. Eu acho que no terceiro setor também. O terceiro setor eu acho mais difícil por uma questão financeira, mas o terceiro setor é muito bem visto para as outras bolsas. Então, se você trabalha em alguma ONG ou se você trabalha no terceiro setor, né, em alguma fundação, uma carta de recomendação do seu chefe, uma carta de recomendação do RH, dos seus colegas, pode ajudar muito a conseguir uma dessas diversas bolsas que a gente falou, porque, como a Maria comentou na última live, esse trabalho social é extremamente bem visto, não somente pelas bolsas, né, para quem vai dar bolsa, mas também pelas universidades. Sim. Então, existe, e a minha dica é para quem tá. Qualquer trabalho, assim, né, gente? Conversem abertamente, com transparência, com os seus chefes, com os seus superiores, porque às vezes a gente se surpreende positivamente, porque às vezes o pessoal fica com medo, meu chefe vai achar que eu tô abandonando a empresa, e não. Se você explicar que você quer ficar, é ótimo, né? Ter um funcionário mais bem qualificado e com esse tipo de Sim. experiência internacional. Às vezes é bem isso que você falou, às vezes dá aquele medo de, nossa, eu vou embora e aí eu vou ficar sem receber, e aí como é que eu vou me bancar? E aí existe editais internos e possibilidades onde a pessoa ela vai viver essa experiência, vai estudar, não vai ficar desamparada financeiramente, embora a gente sempre aconselhe que você se prepare financeiramente para tudo, né? Não só para estudar, mas também para estudar. Mas é importante falar disso, porque às vezes a gente não olha, não conversa e perde essa super oportunidade. Eu já tive candidato que chegou no escritório, falou: olha, minha situação é essa, queria fazer isso. Não existia essa bolsa, não existia esse subsídio interno, mas por conta da vontade dele, do quanto isso agregaria para a empresa, ele acabou conseguindo criar isso dentro do escritório. Foi o primeiro, depois dele vieram outros. E é um incentivo muito legal, é uma iniciativa muito legal. Então, conversem sempre, procura. Se não tiver informação, vai no RH. Agora, Aninha, deixa eu te fazer uma pergunta que a gente também falou na semana passada e que eu acho que é uma opção também, que é a respeito das vaquinhas online.
Tem muita gente que faz vaquinha online também para estudar fora. Queria saber se você conhece essa opção de vaquinha, como fazer, conhece alguém que fez, me conta um pouco aí, divide com a gente esse É, conhecimento. a gente chama de vaquinha, ou, né, se a gente for meio metido a besta e usar o termo em inglês, é crowdfunding, né? E sim, conheço muita gente que fez. E eu pensei em fazer antes de conseguir a bolsa, para ser bem honesta. Essas vaquinhas, existem sites para isso. Eu já fiz quando eu trabalhava no cursinho da FGV, né? O cursinho FGV, a gente fez muita vaquinha para conseguir recursos. É um método super bom. Eu acho que às vezes também você tem medo, tem muita vaquinha online, então por que eu vou fazer uma vaquinha para mim? Mas se você contar a sua história de vida, se você explicar bonitinho por que é tão importante você fazer esse mestrado, por que você precisa de ajuda, as pessoas se identificam e te ajudam. Então, às vezes você, um ex-chefe que viu a sua vaquinha, ou o pai de um amigo seu, que quer te incentivar e tem grana, né, e quer colocar esse dinheiro, investir esse dinheiro em alguma coisa. Às vezes familiares podem te ajudar. A vaquinha pode ser usada como um fim, assim, pagar o seu intercâmbio. Então, eu lembro muita gente na minha faculdade ia fazer intercâmbio e não tinha dinheiro, né? Muitos bolsistas não tinham como se bancar. Faziam as vaquinhas e mobilizavam a universidade, mobilizavam os pais, os colegas, os professores e conseguiam bancar 100% dessa experiência. Mas, para quem já tem uma bolsa e quer ajudar a se bancar, por exemplo, então você tem a bolsa da matrícula, você paga, o seu curso está pago pela bolsa, mas você vai ter que se bancar no exterior. Então você vai precisar pagar aluguel, eu estou nessa fase. Vai precisar pagar aluguel, você vai precisar pagar seguro-saúde, você vai precisar pagar passagem de avião, comida, transporte, né? Isso faz parte da vida. E você pode fazer uma vaquinha online voltada para isso. Então o valor final é um pouco mais baixo. E daí as pessoas ficam incentivadas a participar porque elas não vão sentir, nossa, tem que levantar, sei lá, 200 mil reais Sim. para tudo, assim. Não, vou levantar 10 mil reais para isso. E daí você faz essa vaquinha direcionada, mas a minha dica sobre como fazer vaquinha, com base nas experiências que eu vi e que eu participei, é deixar bem claro quem você é, qual o seu objetivo, por que você precisa desse dinheiro, deixar claro e para as pessoas se identificarem, né, com essa proposta, porque senão, ninguém vai dar. Se você falar, o meu nome é Joãozinho, preciso de 10 mil reais, me ajuda aí. Tipo, isso não vai mobilizar ninguém. Agora, se você explicar, meu nome é João, eu passei nesse programa sobre sustentabilidade dos oceanos e eu quero desenvolver uma pesquisa que vai ajudar a limpar os oceanos, só que eu não tenho dinheiro e eu tô indo para Stanford. Nossa, isso mobiliza as pessoas, porque é algo que as pessoas se conectam, né? Então não precisa ser só a sua história de vida, mas também o que você vai pesquisar, sabe? Eu, por exemplo, Sim. essa história que eu falei, eu doaria assim, ajudaria, né? A pessoa que quer estudar isso. Então, essa é a minha dica. Não tenham vergonha de fazer se necessário. Acho que tem que dar a cara, porque não vale a pena não realizar um sonho por conta de vergonha. Eu lembro que eu tive na época de Oxford e eu não fiz. Um professor meu sugeriu, daí eu fiquei meio assim, tipo, não quero pedir dinheiro para os outros, sabe? E às vezes as pessoas teriam me ajudado. Era uma pesquisa sobre direitos humanos, teria sido legal, e eu não tinha dinheiro mesmo. Então eu acho que eu já mudei um pouco essa perspectiva de colocar a cara a tapa e não é, você não tá pedindo, tipo, eu acho que essa questão não é pedir dinheiro, sabe? É pedir um incentivo para estudo, não há nada de errado nisso. Então não é que Sim. você vai comprar uma bolsa, sabe? Você tá pedindo esse incentivo, esse investimento em você que você vai ter um retorno, né, na sua pesquisa e no seu trabalho, né? Não é uma viagem de turismo que você está fazendo. E olha, para complementar, quando a gente olha nas vaquinhas, às vezes você entra no site, dá uma pesquisada nas vaquinhas, você vai ver que você mesmo se identifica com muitas histórias.
Porque, na verdade, existe uma essência muito positiva no ser humano e é bem isso que você falou. Claro, não dá para eu chegar lá e falar, olha só. E é capaz de eu chegar lá e falar, tô querendo comprar uma bolsa Prada, tô precisando de uma vaquinha. É capaz de ter gente para Que doar, vai ajudar. né? Vou tentar. Brincadeira. Não. Mas é muito legal você ter uma história, claro, uma história real, uma história consistente. E não é de ter vergonha e se sentir, nossa, que coitadinho. Não é isso. A questão aqui não é vitimismo, não é coitadismo. A questão é, eu tenho a possibilidade de e existem pessoas para me ajudar. Então, quem não puder, não vai fazer. Não vai fazer. E quem puder, vai fazer. Então, eu acho que é super válido, sim. Concordo com todas as suas palavras, Aninha. Acho que é isso. A pessoa conta a história real. E fora que, assim, se você fazer alguma coisa para mobilizar, para mudar, na verdade, né? Para mudar uma visão mundial, para melhorar a qualidade de vida, gente, todo mundo vai querer dar uma ajudinha, por menor que seja, porque a gente precisa disso. A gente quer essas pessoas, a gente quer essa gente transformando o mundo e, consequentemente, nos transformando. Então, eu acho que a vaquinha é uma dica bem bacana. E aí, vamos aproveitar aqui. Hoje a live vai ser só um pouquinho mais curta. Eu achei que ia ser super curta. Não, Eu só um acho que pouquinho ela mais não vai ser nada mais curta. nada mais curta. Eu que falei na hora, a gente já vai só finalizar, mas se bobear, ainda teria assunto para mais uma live, porque eu acho que o Nossa, essencial essa questão financeira tem muitos assuntos. tem. É que eu acho que. Ah, que linda! Obrigada a você. Obrigada também. Eu tava lendo aqui os comentários, mas não quis te interromper, Maria. Então, eu acho que essa questão financeira levaria aí muito tempo, mas a gente conseguiu abordar os maiores temas, as melhores bolsas, ou pelo menos as maiores bolsas, aquelas que vão proporcionar mais comodidade, vão proporcionar mais segurança também para o candidato. E aí, vou te fazer a pergunta: aonde a gente consegue começar a pesquisar essas bolsas? Quais são os sites? Tudo aquilo que você fez, fala um pouquinho aí como que as pessoas conseguem achar isso. Então, vou contar um pouquinho da minha história em relação às bolsas. Eu comecei com a ajuda da Rita e sua, né, Maria, que me sugeriram, me falaram que existiam bolsas, então, no caso, eu apliquei para Chevening, a UW, Lehman, Fundação Estudar. Assim que eu passei, e eu não sabia se eu tinha conseguido alguma dessas bolsas, né, já tinha recebido a negativa de algumas, eu comecei a pesquisar muitas outras, não só para mim, mas para os meus colegas, né? Eu conversei com uma colega minha que vai entrar na Colômbia agora e a gente falou: nossa, seria legal se a gente levantasse as bolsas. E é uma infinidade de bolsas, assim. O que a gente comentou aqui é assim, é um pouquinho de todas as bolsas que existem. Os próprios sites das universidades têm uma lista. Eu ia abrir a lista da Colômbia, mas a lista da Colômbia já tem mais de 30. Então eu não ia ficar aqui fazendo um negócio taxativo. Então a minha dica é: entre nas listas das universidades, na universidade que você quer. Eu lembro que Cambridge tinham muitas também, que foi uma que eu vi lá. E daí você pesquisa, se você quiser usar a busca, escreve lá Financial Aid. Lá vai ter para a universidade específica que você quer todas as possibilidades de financial aid que a gente comentou aqui. Então, assistantship, fellowships, bolsas de estudos, financiamentos. Então, você pode dar uma pesquisada lá. Mas, se você quiser entrar em sites de bolsas em geral, ver oportunidades, eu vou falar sobre alguns aqui que são muito interessantes. Então, nos Estados Unidos, e esse site, para quem presta o SAT, todo mundo conhece, que é o College Board. Então você só escreve no Google College Board Scholarship. O primeiro link que vai aparecer é o College Board Opportunity Scholarships, que são as bolsas nos Estados Unidos. Então, para quem quer fazer graduação, para quem quer fazer pós-graduação, o College Board também organiza o GMAT. Então, eu acho bem legal dar uma olhada lá. Você tem, por exemplo, só um exemplo aqui, em Scholarship Winners on Good Morning America. Então, você nem imaginaria que o Good Morning America teria um concurso de scholarship. Nos Estados Unidos, eles amam fazer isso, concurso de tudo. Sim.
que é super, né, uma cultura super competitiva, então eu acho legal dar uma olhada. Você tem que dar uma olhada para as scholarships internacionais, porque aqui é nos Estados Unidos, né? Então você tem que dar uma olhadinha. Um outro site que eu achei muito legal, eu descobri recentemente, chama Universidade do Intercâmbio.com e lá você tem, por exemplo, 10 bolsas de pós-graduação nos Estados Unidos. Tem artigos sobre bolsas de graduação. É de um menino que eu sigo no Instagram. E eu acho muito legal porque ele dá esse conteúdo, sabe, de intercâmbio. Então, eu acho muito legal. Deixa eu só ver aqui o nome dele para citar corretamente, que eu não quero falar. Ah, não carregou. Mas no final, ou eu coloco, eu vou colocar aqui o Instagram desse garoto, porque é bem legal. Se não me engano, ele tá em Harvard e ele organiza um material legal. É o Outra. Matheus, né? Oi? É o Matheus? Matheus, isso. Ah, ele é ótimo. Depois coloca o arroba. Ou a gente coloca, depois se não der para colocar aqui, a gente coloca na descrição do. Quando você colocar o vídeo, É, você porque coloca. ele dá esse conteúdo gratuito, então eu acho muito legal, super organizado. Outro site muito legal chama International Scholarships. E daí lá você escolhe, por exemplo, por área. Então você escreve, eu lembro que eu pesquisei muito nesse site, Education, eu escrevi lá Education, vieram mais de 30 bolsas, assim, só para minha área específica, International Educational Development. Então você pesquisa, né? E daí ele tem para também todos os níveis, porque como a gente está focando um pouco no mestrado, MBA, LLM, mas gente, se vocês forem prestar doutorado, tem inúmeras bolsas e fellowships. Undergrad, pessoal mais novinho do SAT também. Intercâmbio de universidade, a Fundação Estudar e muitas outras fundações também dão esse tipo de ajuda. Outro, então eu falei sobre esse International Scholarships. Eu vou, como eu disse, eu vou colocar no meu site uma lista com todos os É, links. tem Mas muita coisa. só para pessoal anotar, quem tiver aqui ou quem quiser, anota e já pesquisa no Google, gente. International Student, eles dão dicas. Esse também eu peguei do site da Colômbia, esse. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá e Austrália. É bem legal. Rotary, a gente não falou sobre o Ah, Rotary, que verdade. muita gente, eu tenho dois amigos que são no Rotary, acho que uma avó era do Rotary. Eu não entendo muito bem o que é o Rotary, mas eu sei que eles têm muitos programas legais de intercâmbio, de bolsas de estudos, e você faz parte de uma comunidade. E ele é super antigo, porque eu sei que o meu avô era do Rotary. Então, Maria, se depois você quiser falar um pouquinho, só vou falar sobre o último site, que esse site é sensacional e esse foi um dos que eu mais busquei, que chama EduPass. EduPass. É, e ele levanta as bolsas também. Então você entra lá e daí você também usa o sistema de busca desses sites. Por que eu tô falando aqui, dando né, tiquezinho aqui na minha lista? Eu tenho até outros aqui. Global Citizenship, Women Power. Esse EduPass tem essa lista de scholarship, International Student, que eu já mencionei. Por que é tão legal isso? Porque a gente nunca vai conseguir ter uma live, ou um site, ou um documento que seja exaustivo de todas as possibilidades de bolsas. Até porque elas são variáveis. A gente tentou traçar aqui nesses 2 dias as principais para brasileiros, para o público do meu Instagram, do Instagram da Logos, do Instagram da Top Admissions e da Maria. Mas se você não faz parte desse público, se você tem algo mais específico, e mesmo se você faz parte desse público, você pode entrar nesses sites de busca que eu comentei aqui e achar para sua universidade específica, para sua área de pesquisa específica, para sua característica. Então, por exemplo, se você tem descendência asiática, se você se identifica como latino, eu me identifico como latina, por exemplo. Então, nos Estados Unidos, eu procurei bolsas para mulheres latinas. Então, eles dão bolsas assim para diversas
grupos, né, de identidade, para quem tem muita excelência acadêmica também, para quem tem dificuldades financeiras, para quem tem projetos de pesquisas interessantes para aquela instituição. Por exemplo, a Gates Foundation dá muitas bolsas também, então eu acho que é muito legal usar esses sites de pesquisa que eu comentei para você encontrar a bolsa que mais tem a ver com você. Sim. Maria, comentários? Ó, vou responder uma pergunta que a Clarícia fez aqui, que eu achei bem importante. Eu vi que ela Legal. perguntou se bolsas têm limites de idade. E não, não tem Algumas, limite de idade. algumas tem, né? Na verdade, assim, o que que acontece? Não existe em nenhuma parte do globo você ser impedido de estudar pela sua idade. Oficialmente, não. Mas dependendo do programa e da finalidade desse estudo, não vai ser um requisito claro, mas sim pode ser analisado como requisito. Então, por exemplo, um candidato que vai fazer graduação e ele já passou dos 25 anos, ele não é um candidato interessante para a universidade. Porque aos 25 anos, as universidades no exterior, o candidato já está no meio da sua pós-graduação, se não já finalizou, partindo para uma outra. Então, não existe um limite de idade oficial, mas existe sim uma averiguação durante o processo. Então, um candidato que tem mais idade, que está no nível sênior, ele pode sim não passar para aquele programa por conta da idade, embora isso não vá ser dito claramente, mas porque o programa não vai ser interessante a longo prazo. Então, até quando nós trabalhávamos juntas, aconteceu exatamente esse episódio. Chegou uma pessoa, um homem, ele tinha acho que 30 e poucos anos, ele já tinha uma graduação tecnóloga no Brasil, mas ele gostaria de fazer uma graduação completa nos Estados Unidos. E ele queria usar as matérias dele de tecnólogo para bater matérias americanas e passar na sequência para um mestrado. E não é possível, porque as universidades vão negar. Elas não vão dizer, vou negar porque você está um pouco velho. Não, isso não vai acontecer. Mas elas vão negar por conta dessa continuidade dos estudos. Então, nível de graduação que a gente aconselha, tá? De repente a pessoa vai lá, tem mais idade, deu certo, ótimo. Mas o que a gente aconselha é por experiência. Aí vamos jogar até os 22, 23 anos. 23 anos já é assim, A arriando os gente está quatro finais falando de undergrad, né? Para o pessoal que vai fazer a isso, primeira graduação. isso. Mas, Para posso só fazer um mestrado, parênteses sobre isso? Que eu vi isso nos Estados Unidos. Se você quiser tentar, por exemplo, numa community college, eles aceitam pessoas mais velhas. sim, é verdade. Então, depende, assim, essas Ivy Leagues, essas grandes universidades normalmente são mais reticentes, né? Mas se você quiser tentar numa community college, você pode fazer. Maria, eu até Tentar. ia dar uma sugestão. No fim da live, eu sempre sugiro uma outra live extra, uma sobre mulheres. Acho que seria muito legal a gente fazer uma live só sobre essa questão de idade. Sim, Porque muitos alunos meus, tanto mais novos quanto mais velhos, sentem que a idade pode ser um impeditivo para alguma coisa. E eu acho que esse é um mito que a gente devia já quebrar, assim. sim, porque não é. E até porque, de repente, o candidato acha o programa dele. Por exemplo, eu tenho aqui eu tenho 47 anos. Eu não vou tentar uma graduação, mas eu não estaria impedida em absolutamente nenhum mestrado. E se eu quiser fazer um doutorado, inclusive eu estou jovem para doutorado, né? Aí entram outras variáveis que vão ser analisadas. Mas essa questão da idade realmente ela é um tabu que pode ser quebrado, porque existe barra, né? Existe a barra da idade pensando na continuidade do programa. Mas, então, mais velho não posso fazer nada? Pode, porque existe opções. É aquilo que a gente Isso. sempre fala. Existe os perfis. Acho que é isso. Existe perfis que vão se encaixando em cada programa, em cada tipo de interesse individual das pessoas. E sobre as bolsas, existem bolsas com limite de idade. Até prestei uma recentemente que o limite acho que era 35, que era dos líderes estudar, mas existem bolsas também com limite, tipo, uma das características é a experiência. Então, pessoas com 10 anos de experiência no mercado,
Então, pessoas que acabaram de se graduar também não se qualificam para essas bolsas. Então, sim, existem, mas assim, no geral, as bolsas que a gente comentou, respondendo a sua pergunta, Clarice, não. Eu sei que a Fundação Lehman não tem limite. Eu sei que a Chevening também não tem limite. Acho que a maior parte das bolsas que a gente comentou aqui, a Erasmus não tem limite, né, como É mais programa. adequação do perfil Santander ao não tem limite. Acho que a única que eu realmente vi que tinha limite era essa, Líderes Estudar, que o limite era 35 anos, mas todas as outras, a AUW não tem limite, a AUW, dependendo da sua pesquisa, eu acho que eles até valorizam pessoas com mais experiência. Acho que talvez esse tenha sido o motivo que eu não tenha passado. Então, a resposta é não, com exceções, né, Mariana? Não, mas depende, né? Acho que Mas é muito isso, não é nem a questão da idade, é a questão da adequação do perfil do candidato para o programa. Se você pensar em líderes, né, esse programa que você citou, é para uma liderança que está começando, é, é para uma galera que está ali galgando. Então, a pessoa mais sênior, ela já tem uma experiência maior. Talvez o programa seja desinteressante para a pessoa mais sênior. Então, eu preciso oferecer mais. Por que que a gente pega um MBA e, uma pessoa, de novo eu, 47 anos, eu não sou elegível para um monte de MBAs, para os MBAs comuns. Por quê? Por conta da minha idade, por conta da minha experiência. Então, um programa de 2 anos não é interessante para mim por toda a carga que eu já carrego. Eu sou elegível para um executivo, porque é um programa mais curto que vai só me dar mais bagagem, vai consolidar aquilo que eu já sei. Então, não é que eu não sou elegível, mas existe essa diferença, essa adequação de perfil de candidato ao programa, que é muito legal. e acho que pra gente concluir, porque a gente passou. Maria, a Porque gente a gente sempre tem um passa, horário. a gente Ó, sempre passa. Ia ser curtinha a live. Mas só para concluir sobre essa questão de organização financeira, o principal ponto que eu acho que a gente tentou passar nessas duas lives, quem tiver perguntas, quem quiser mandar perguntas por DMs, né, messages, fiquem à vontade. Mas o principal, né, no meu ponto de vista, é ter uma boa organização financeira. Juntar um dinheiro antes de ir para se prevenir, ter um dinheiro guardado. Você nunca sabe se você vai passar por uma emergência lá fora, então você não quer passar esse tipo de aperto. É, Fazer uma relação de gastos, porque mesmo para mim eu tinha uma noção dos gastos, as universidades dão isso nos sites, então elas dão o valor não só da tuition, não só da mensalidade, mas quanto você vai gastar naquela cidade. Então, por exemplo, Londres, Nova York, São Francisco, Paris, são cidades caríssimas para se viver. Então é bom você ter uma noção de quanto você vai gastar, porque às vezes você vai conseguir uma bolsa de tuition, né? Uma bolsa para pagar a universidade, mas você E tem o que viver resto? lá fora. Então, isso é bem importante e se organizar assim para você não ter frustrações depois, né? Acho que esse é o principal motivo dessas duas lives para não passar, não conseguir ir ou passar e depois ficar passando necessidade lá fora. Esse não é o objetivo. Então, às vezes esperar mais um ano. Eu, por exemplo, prestei assim, eu pensei até em prestar em 2020 para entrar em 2021, mas eu não tinha nenhuma organização financeira, não tinha organização de nada. E foi algo que eu discuti até com amigos, assim, né, pessoas mais próximas, assim, o que que eu deveria fazer. E daí eu optei por esperar um ano. E daí nesse ano eu já estava guardando um dinheiro pensando nisso. Então, às vezes, esperar 1 ou 2 anos, juntar esse dinheiro para também ter uma base, né? Você não precisa juntar todo o dinheiro, mas ter um dinheiro guardado eu acho que é bem relevante. Então, se organizar financeiramente e ser bem realista com os gastos. Maria, qual seria a sua conclusão em relação a isso? Exatamente a mesma. Eu acho que, essencialmente, quando a gente pensa em estudar fora, em morar fora, em qualquer coisa fora, fora da nossa zona de segurança, fora da nossa zona de conhecimento, essa preparação é essencial. E as finanças, elas precisam, não é opcional, não dá para fazer depois, não dá para pensar de última hora, ela precisa realmente ter uma organização é, e uma previsão. Acho que é a palavra essa. Tem que ter uma previsão realmente dos gastos e é essencial pensar nisso. Você vai estudar,
tem material, você vai comer, você vai se locomover, você vai morar, você vai pagar contas de consumo, você vai precisar de telefone. Então, todas essas coisas, elas são altamente relevantes. Então, uma das coisas que eu indico, sempre indico isso, eu falo, olha, pega um Excel, aquele famoso Excel, coloca todos os gastos que você tem hoje na sua vida, hoje. Pensa que você vai ter isso aí em dólar, você vai ter isso aí Ou em em yuan, euro, ou em libra. né? Ou em libra. Então, você precisa ter. E aí, pensando nisso, a gente orienta muito aos candidatos que organize-se. Qual é a sua real condição? Existe a chance de um financiamento, e aí a gente cai naquilo que a gente falou lá atrás. Se eu vou fazer um financiamento, eu preciso saber como pagar. Então, é isso, é organização. Organização financeira, organização das suas possibilidades e trabalhar com aquilo que é real. Eu realmente posso ou eu realmente não posso, e aí convém fazer como você, Aninha. Espero mais um ano, me preparo para isso. Eu vi nesse último ano, inclusive, quanto você trabalhou. Sim, cadê a Ana? Trabalhando, trabalhando, dia e noite, trabalhando, trabalhando, Trabalhando de trabalhando, sábado. porque era parte do projeto. Então, às vezes, o candidato, e a gente vai avaliar isso, consultoria também é para isso. Qual é a idade desse candidato? Qual é o tempo desse candidato? O candidato vai, o candidato não vai? Qual é a questão financeira desse candidato? Tudo isso precisa ser avaliado e não fique com dúvidas, a consultoria existe para isso. E se você quiser, como a Ana falou, as universidades te dão isso, gente, pesquisar é o tesouro. Tá tudo na internet. Você consegue pesquisar todos os detalhes, você pode falar com a Lumine, mas a minha palavra final é organize-se financeiramente. Exato. Então, gente, é isso, essa live. Todas as nossas lives estão salvas aqui no meu perfil. Então, tem uma fotinho nossa lá e tá escrito o tema embaixo. Se vocês quiserem maratonar as lives, acho que a gente está tentando trazer esse conteúdo que é de difícil acesso. Então, tentando deixar isso um pouco mais palpável. A nossa próxima live vai ser sobre a papelada, a documentação. A gente ainda vai falar sobre exames, sobre tudo que você precisa para aplicar, né? Sobre as burocracias. Muito obrigada pela presença. Eu vi aqui alguns amigos, colegas. O Gus acabou de entrar, Maria. Saudade. E saudades, Gus. E, gente, não se acanhem, mandem perguntas. E é isso. Amanhã Amanhã tem mais. A gente